Acho que perdoar começa com uma atitude. Você dizer a si mesmo que está disposto a refletir e a realmente mudar sua perspectiva sobre o que alguém te fez, ou algo que alguém te fez sentir. Perdoar é uma tarefa muito complicada, mas libertadora. Oi pessoal, bom, você está no episódio 6 da série Escancarando. Esse é o penúltimo episódio da série e o motivo pelo qual eu demorei para gravar esse vídeo é porque eu precisei de um tempo para processar esse tema, porque falar sobre perdão acho que está diretamente relacionado com todo esse processo de cura que eu estou vivendo. E eu já falei um pouco sobre a minha relação com a minha mãe, com os meus pais, um pouco dos meus traumas, questões de autoestima, mas na verdade são elementos e personagens que compõem um pouco do que é o Robson. E particularmente eu acho que tem uma pessoa que conviveu comigo ao longo dessa jornada e de toda a minha vida, que foi aí a protagonista maior e que de alguma forma gerou impacto sobre vários aspectos, e eu estou aprendendo a enxergar isso de maneira diferente agora. Como eu já falei em outros vídeos, minha mãe ela foi embora, eu era muito pequeno. A minha tia de sangue ela me adotou quando eu ainda tinha por volta aí de 4 anos. E acontece que ela faleceu logo depois desse processo de adoção, então a companheira dela fez o mesmo, né, e assumiu minha guarda, minha tutela. Então eu fui criado por essa pessoa. A minha infância, a minha relação com ela, assim como a minha irmã com ela, era uma relação muito intensa, de filho mesmo, né? Inclusive eu lembro claramente que eu pedi para chamá-la de mãe, no entanto eu não consegui. Mas eu tinha uma relação muito viva, intensa com ela. A gente jogava videogame, ela me levava no McDonald's sempre que lançava um brinquedo novo. Eu conheci zoológico, conheci várias coisas que para uma criança é muito importante, singela e especial através dela. Em contrapartida, ela veio também de um histórico muito intenso, então ela reproduzia muito uma metodologia de educação violenta, agressiva. Ela batia muito na gente por diversos motivos, sejam eles os mais drásticos até os mais idiotas, e isso gerou um ciclo vicioso de violência em casa muito grande, né? Por muito tempo eu me culpei muito em falar sobre isso, porque de alguma forma eu me sentia recriminando ela e atacando ela verbalmente, digamos assim, mas na verdade eu não estou aqui com esse propósito, tá? Até porque ela foi a pessoa que me deu muita da estrutura que eu tenho hoje. Mas, em algum momento aí da nossa história, os caminhos eles se dividiram, tá? Meus 5 irmãos, eles passaram pela tutela dessa minha tia. E acontece que até por esse esquema de educação muito intenso, agressivo, que ela tinha, todos quando aprontavam alguma coisa um pouco mais danosa, digamos assim, mais intensa, ela literalmente vinha pra correr de casa, né? Não ficava mais lá. Então, eu tive uma irmã mais velha que ia muito pra balada, largava eu e minha irmã em festa de criança e esquecia da vida. Então ela acabou indo embora, eu morar com meu pai. Meu outro irmão mais velho, teve uma vez que ele pegou dinheiro pra comprar doce na padaria, né? Bisnaga, doce na padaria, e foi taxado como ladrão pela minha tia, e teve uma discussão bizarra entre os dois, ele também acabou indo embora. E assim as coisas foram acontecendo. Acontece que comigo, especificamente, as coisas aconteceram de uma forma diferente. Eu tinha por volta de 11 anos, eu tinha autonomia para mexer na carteira, tanto dela quanto da companheira dela que ela arrumou, e eu peguei dinheiro, R$20 dessa companheira, para ir lá para comprar uma caixinha de som na época. E esse foi um dos fatos que, para a forma de criação da minha tia, isso era muito grande. Então eu cresci ouvindo que eu ia ser ladrão, que eu ia ser um mau caráter, que eu era influenciável e várias outras coisas. Mas isso não foi suficiente para ela me colocar para fora. Na minha cabeça fazia muito sentido eu ir embora, porque os meus irmãos em situações semelhantes foram embora. Mas esse foi o primeiro fato. O segundo fato foi a minha irmã ter me flagrado masturbando no sofá. Eu já comentei sobre isso. Mas isso gerou uma fama de que eu era um estuprador de cachorro. Isso gerou um mal-estar, um conflito familiar muito grande, mas também não foi suficiente para que ela me colocasse para fora. Eu fugi de casa, eu fui para um abrigo 2 vezes,
porque eu estudava num colégio, eu ganhei bolsa num colégio de freira de ponta da Grande São Paulo e fui escolhido, fazer trabalho voluntário, eu fui escolhido para ir para o Paraná fazer um trabalho voluntário com um time lá, com o pessoal da escola, só que tinha que vender rifa e tal, e eu criei uma mentira falando que tinha sido assaltado para poder vender as rifas mais rapidamente, porque eu ia ganhar rifas equivalentes e tudo mais, e ela sabia que eu estava mentindo. Enfim, essa mentira fez com que eu fosse embora de casa, eu fui para um abrigo, passei um mês, e ainda assim ela brigou para me ter de volta. No entanto, apesar de todas essas coisas, né, depois que eu fui embora de casa, minha tia, ela entrou num conflito, se sentiu traída, sentiu que eu queria pôr ela na cadeia porque ela batia na gente, porque todos esses grandes conflitos envolveram o Conselho Tutelar, envolveram órgãos aí, de defesa à criança e adolescente, e geraram conflitos muito intensos. Então, a minha relação com a minha tia começou a se degradar e se destruir de uma maneira gigante. Então, aquilo que era amor e era uma coisa de mãe e filho, praticamente se transformou numa coisa de uma pessoa que supostamente adotou as outras e parou a sua vida para cuidar da gente. Então, a gente, tanto eu quanto a minha irmã, enfim, a gente ouviu coisas muito horríveis, do tipo de no Dia das Mães ela mandar a gente almoçar no túmulo da minha mãe, por exemplo. Ou já tomei tapa na cara no Natal. E pra mim, os melhores momentos do ano, particularmente, que eu tinha com a minha tia eram os momentos das festas de final do ano, porque eu particularmente queria muito ter esse momento afetivo com a minha tia, porque eu via muito valor nisso e ela era uma pessoa aparentemente muito não afetiva. E nos últimos 3 anos de vida dela, a minha relação com ela foi só se distanciando. E depois que eu saí de casa e voltei, a minha relação com ela se tornou insustentável. Ela dizia que ia quebrar meu pescoço, ela dizia que não me suportava, que me aturava, eu não comia na mesa, as minhas roupas ficavam tudo numa caixa, ela dizia que eu ia embora a qualquer momento. Eu ficava no quintal, na maioria das vezes, com os cachorros, brincando, e basicamente eu não podia assistir TV, não podia mexer no computador, não tinha acesso à internet, eu não tinha celular na época, então minha vida era ler e estudar, e por muito tempo as coisas ficaram dessa forma. Acontece que eu tive um impacto da morte da minha tia em 2011, e pra mim isso foi um impacto gigante, né, muito maior do que o da minha mãe e do meu pai, porque eu via a minha tia como a Mulher Maravilha, a indestrutível. Porque apesar de toda a reprodução de machismo que ela fazia, porque ela me taxava como viadinho, como eu já comentei em vídeos anteriores, dessa relação de conflito com a sexualidade, apesar dela ser uma mulher lésbica também. Mas a minha relação com ela foi se degradando, mas na hora, toda vez que rolava efetivamente algum conflito, ela era quem estava lá para resolver e não deixar as pontas caírem. Quando ela morreu, pra mim, ligou uma chave de humanidade. Eu comecei a enxergar que as pessoas são humanas, que as pessoas pensam coisas, que as pessoas raciocinam, têm uma linha de raciocínio, enfim, e que de fato as pessoas são seres humanos e não máquinas. É meio óbvio isso, mas eu passei a sentir isso depois que ela morreu, porque eu percebi o quanto a vida é nada e quantas coisas podem se acabar do dia pra noite. No entanto, depois que ela morreu, as coisas não se facilitaram pra mim, porque eu entrei em mais conflito com a minha família. De alguma forma, ficava o ranço de que eu fui responsável pela morte dela, já que eu tinha tanto conflito com ela nos últimos tempos e a tivera feito ficar muito estressada. E aí eu saí de casa pouco tempo depois e eu descobri algumas coisas, e isso me angustia, porque eu descobri que, na verdade, a minha tia ela sempre falou pra gente que, essa pessoa que me criou eu chamo de tia, né? Ela sempre falou pra gente que nos criou, que estava afastada pelo INSS e recebia esse dinheiro estando afastada, né? E na verdade eu descobri que existe uma pensão que estava vinculada ao meu CPF, da minha irmã, e que ela sempre recebeu esse dinheiro. E apesar de ter jogado na nossa cara tantas coisas, que a gente só dava prejuízo, que ela parou a vida dela para cuidar da gente, o dinheiro que mantinha a casa vinha da gente. E isso me fez muito mal, na verdade, não pelo fato de ter escondido em si, isso também, mas de alguma forma eu achava que eu tinha sido uma exceção à regra em relação aos meus irmãos, de ter feito coisas muito erradas e não ter ido embora de casa. Eu achava que ela tinha feito isso, apesar de todo o tratamento e toda a relação complicada que a gente tinha, eu achava que ela tinha feito isso puramente por amor.
E eu ter descoberto dessa pensão me fez pensar que, na verdade, era como se eu fosse a galinha dos ovos de ouro. E, de alguma forma, uma vez que ela perdesse minha guarda, ela ia perder também essa pensão. Pra mim, isso ainda me dói muito. Mas eu aprendi a ressignificar e a parar de responsabilizar um pouco ela por tanta dor que eu vejo e enxergo no meu passado. Porque, apesar de tudo isso, apesar de todas as coisas que de alguma forma são ruins e me doem, essas coisas me fizeram ser o que eu sou, me fizeram buscar forças, me fizeram enxergar coisas de uma maneira diferente, me fizeram ter um pouco mais de clareza e resiliência com as coisas, me fizeram ser mais paciente. Então eu estou aprendendo a ressignificar toda a relação que eu tinha com ela e transformar numa relação de aprendizado. E aí que eu acho que perdão se torna diferente de esquecimento. A gente não pode jogar para debaixo do tapete e ignorar o sentimento. Muito pelo contrário, a gente tem que confrontar o sentimento de mágoa, confrontar realmente as sensações desconfortáveis que essas lembranças geram. E uma vez que a gente confronta, a gente aprende a começar a entender. E uma vez que a gente entende, eu acho que o perdão ele começa a se consolidar. E eu fui ao cemitério hoje, eu fui visitá-la e eu senti algo diferente. Eu senti que as coisas estavam em paz agora. Eu me senti mais tranquilo, mais confiante, mais confortável, mais confidente também. Então eu acho que finalmente o processo está começando a acontecer e eu estou começando a deixar isso para trás, sem esquecer o que isso significa, sem esquecer o que tudo que eu vivi significou, mas dando espaço realmente para que eu comece a viver tudo que o agora está me oferecendo. Então eu acho que esquecer e ignorar nunca vai ser o caminho. Você tem que confrontar se a pessoa está aqui, conversar, resolver, para que da maneira mais óbvia, que é através do diálogo, através do olho no olho, as coisas se resolvam, as coisas se acertem. Porque uma vez que a morte chegar, e ela vai chegar para todos, não tem muito o que ser feito, sabe? E de alguma forma a gente busca sempre respostas, a gente está sempre ansioso por isso. Mas quando a gente tem chance de tê-las, a gente posterga. Bom, nesse vídeo era essa a mensagem que eu queria passar. Eu não sei se ele foi tão wow, mas pra mim é um passo gigante conseguir admitir que eu tô avançando pro perdão dessa pessoa que me fez ter uma relação tão complicada e intensa, mas da mesma forma eu amei e amo de uma maneira muito grandiosa e respeito tudo que ela trouxe e me ensinou. Eu acredito que agora eu esteja indo para uma nova fase, sabe? Uma nova era da minha vida e traçando experiências diferentes. Então, bom, comenta o que você achou, se inscreva no canal. Semana que vem eu devo lançar o último vídeo dessa série e aí o canal vai ganhar uma cara nova, então não sai daí e a gente se vê. Tamo junto.